Olá, pessoal! Vamos iniciar nossa aula de hoje. Nós falaremos sobre a orientação educacional e nós iniciaremos com a contextualização histórica para entendermos como que surgiu e evoluiu a orientação educacional, né? E para isso a gente vai voltar um pouquinho o nosso olhar à época da Revolução Industrial. Porque a Revolução Industrial ela retirou muitos adultos dos seus lares, afastando essas pessoas do cuidado com os seus filhos. E com isso, os seus filhos eles passaram a ser cuidados por terceiros, né? Como a grande população adulta estava ocupada, né, com as indústrias, a solução foi o quê? Agrupar os educandos, né, em instituições formais e especializadas, para que os pais pudessem se dedicar às novas formas de trabalho nesses novos locais, nessas novas indústrias. E para isso, a orientação educacional surgiu nos Estados Unidos, conforme está em destaque aqui, na primeira década do século XX, através da orientação profissional. Por quê? Porque houve a implantação da educação compulsória, que é a educação obrigatória para todas as crianças. E isso levou uma crescente preocupação com a proteção da população infantil. E essa preocupação teve como resultado prático a promulgação de várias leis sobre o trabalho infantil e a inserção obrigatória das crianças na educação formal. E a consequência disso foi a necessidade das escolas estarem aumentando sobremaneira o número de alunos admitidos. E com toda essa mudança também, houve a necessidade da existência nessas novas escolas de especialistas para trabalharem com os professores na assistência desses alunos, né? Assistência essa que não se limitaria somente à área da saúde física, né? Ela poderia ser também cuidada fora dos estabelecimentos de ensino. Foi incluída nas escolas a teoria do educador Frank Parsons, que tinha como objetivo auxiliar esses alunos na orientação para a escolha profissional deles. E, segundo essa teoria, caberia à orientação vocacional a tarefa de colocar o homem certo na função certa. A teoria do Parsons não só se tornou bastante conhecida, como também iria influenciar a condução da orientação vocacional e, por consequência, também a própria orientação educacional, que às vezes é confundida. E aqui mais abaixo, a gente vê um destaque aqui da questão da formação dos profissionais em pedagogia, né? Que até pouco tempo, antes da promulgação da Resolução número 1 de 2006, do Conselho Nacional de Educação, eu sou dessa época, tá? Nós formávamos e já saíamos com uma especialização. No meu caso, eu saí com supervisão pedagógica. Foi um ano de estudos especiais para esta formação, né? E a partir de 2006, houve essa alteração que hoje o pedagogo só sai com o direito de lecionar. A especialização tem mesmo que ser feita em caráter de pós-graduação. E aí, aqui eu destaco que em alguns estados brasileiros, na rede escolar estadual, o profissional orientador, ele faz parte da equipe gestora, né? Aqui em Minas, como eu já mencionei em algumas outras aulas, nós somos intitulados especialistas e nós desenvolvemos o mesmo trabalho. Eu como supervisora e a colega como orientadora desenvolvemos o mesmo trabalho. Não tem mais essa diferenciação entre supervisor e orientador. E em alguns estados, a função de orientação nem existe mais, o que é uma pena, porque se aliássemos um supervisor com um orientador dentro de uma escola, o trabalho ia ser perfeito. Mas, infelizmente, né, a evolução está aí,
às vezes nem sempre para melhor, né? Prosseguindo, e nós vamos falar sobre os percursos históricos do papel do orientador educacional, tá? E para que essa profissão fosse reconhecida e inserida, Colares resume os períodos dessa evolução profissional da seguinte forma: nós iniciamos com o período implementar, ou implementador, né? Nessa época, que foi de 1920 a 1941, o conceito da orientação educacional era importado de uma orientação nitidamente vocacional. Em termos educacionais, se observa assim, uma preocupação com uma política nacional de educação de acordo com ideias políticas, econômicas e sociais vigentes no Brasil àquela época. E as tentativas isoladas de orientação não chegaram a se efetivar, orientação educacional. E aí o próximo período seria o período institucional, que foi de 1942 a 1961, e ele se caracteriza basicamente pelo surgimento da orientação na legislação brasileira. E no início da implantação da orientação no Brasil, ela tinha um caráter nitidamente psicologizante, né? Ela servia ao sistema como uma forma de garantir o seu modelo de educação, que visava principalmente um aluno ajustado ao meio em que estivesse inserido, né? As atividades de orientação eram rotuladas, em sua maior parte, de atividades assistenciais. E dentro desse período ainda há uma divisão do período institucional, a divisão entre o funcional, o período funcional, e o período institucional. No período funcional, apresenta a organização e o funcionamento da orientação, né? O conceito de orientação estava diretamente relacionado com esse caráter corretivo, né? De que o aluno deveria ser tratado em diferentes campos: saúde, família, educação, né? E aí, logo em seguida, a partir da década de 50, e dentro desse período ainda há uma divisão do período institucional, a divisão entre o funcional, o período funcional, e o período institucional. No período funcional, apresenta a organização e o funcionamento da orientação, né? O conceito de orientação estava diretamente relacionado com esse caráter corretivo, né? De que o aluno deveria ser tratado em diferentes campos: saúde, família, educação, né? E aí, logo em seguida, a partir da década de 50, começa o período com um caráter preventivo, isso é, estendia a orientação a todos os alunos da escola na busca de prevenção desses desajustes ou comportamentos tidos como insatisfatórios, né? Logo em seguida, nós temos o período institucional, que é basicamente a luta ideológica travada entre as teses liberais e desenvolvimentistas. O que isso quer dizer? Né, que o liberalismo brasileiro ele apresentava características distintas do liberalismo europeu. Por quê? Predominava sempre a ideologia da burguesia na Europa, enquanto no Brasil predominava a ideologia da aristocracia rural, né? Então, assim, isso se contrapunha à tese liberal, e tanto numa tese quanto na outra, a educação procurava um lugar próprio, e desta forma a orientação também procurava posicionar-se no conceito social, e a forma como isso ocorreu foi a fixação dos objetivos da orientação educacional. E aí, prosseguindo, nós passamos para o período transformador, que foi de 1961 a 1970, né? O período transformador, ele procura realmente transformar a orientação educacional importada dos Estados Unidos pela orientação necessária à realidade brasileira, né? E é fácil identificar neste período a tentativa dessa transformação no campo próprio para orientação no Brasil, pelas
publicações da época, dos termos legais, né? Como, por exemplo, um parecer da época, um parecer de 1969, que fala o seguinte trecho: se a orientação baseia-se largamente na psicologia, o orientador como tal não atua à maneira de psicólogo clínico, mas de um autêntico educador. A psicologia é, sem dúvida, um componente necessário, essencial à formação do profissional do orientador, mas não suficiente. Então, assim, eles já viam essa questão de que havia essa separação da parte do psicólogo em si com a parte da orientação educacional, que são coisas completamente diferentes. O orientador não é um psicólogo. Passamos para o período disciplinador, que foi de 71 a 1980, né? E nesse período disciplinador, o que se destaca foi a instituição da obrigatoriedade da orientação educacional nos estabelecimentos de ensino de primeiro e segundo graus, né? Que estava contido na Lei número 5.692 de 1971. A orientação buscava, mais uma vez, a sua colocação no contexto social, né? Atendendo, entretanto, o desejo implícito e explícito, através de acordos do MEC, de oferecer o aconselhamento vocacional a todos os alunos da escola brasileira, né? E da mesma forma que era oferecido nas escolas americanas. E esse modelo de orientação, ele poderia se adequar à realidade americana, né? Apesar que também nessa época, já lá nos Estados Unidos, já iniciavam os questionamentos dos orientadores educacionais, né? Mas não para a nossa realidade, que não possuía uma infraestrutura que suportasse esse peso dos atendimentos individuais, convertidos em termos de formação do orientador, uma equipe técnica, número de alunos. O período questionador, que foi de 1980 a 1990, né? Os eventos de orientação estão voltados para a discussão dos problemas emergentes da educação e do resgate dos momentos históricos para a compreensão dos fenômenos existentes na sociedade. A essência dos objetivos da orientação é a mesma que a educação, enquanto formadora e informadora de seus educandos, né? Se a educação é uma disciplina que se apoia em outras ciências como a sociologia, a psicologia e a filosofia, a orientação também será uma disciplina que busca em outras ciências os subsídios para o aprofundamento teórico das atividades que ela realiza, né? Ou seja, assim, em outras palavras, tanto a psicologia como a sociologia, elas não representam em si mesmo os fins da orientação, mas sim os meios necessários para a sua interpretação e a sua operacionalização. E o último período, minha gente, é o período orientador, a partir de 1990, que aí sim a orientação está voltada para a construção do cidadão. Ela realmente em si, não mais só voltada para a orientação vocacional, como sempre foi. E aqui eu coloco novamente da luta em relação à função do orientador dentro das escolas, que o cargo está praticamente inexistente na escola pública, né? Porque várias escolas particulares que eu conheço, o profissional está a todo vapor. E aí, prosseguindo, nós vamos para os aspectos legais da orientação educacional. Aqui eu destaco em 1961, com a LDB da época, né? Ela vem reconhecendo a orientação educacional, denominada de Lei de Orientação Educativa e Vocacional, sempre focando a vocação. Mais abaixo, na Lei de 1971, vem a obrigatoriedade da orientação, mas também reforçando o foco no aconselhamento vocacional. Sempre isto. E aqui eu já falo da época, né, a partir dos anos 2000, como que a educação
pública vem decaindo, né? E aqui destaca também a questão da importância que seria ter esse profissional dentro das escolas para, né, em conjunto com a equipe gestora, estarmos impulsionando e melhorando esses resultados, não só os resultados, como também a parte de conduta desses alunos, de comportamento. E aqui eu venho falando da diferença do orientador educacional, né, do coordenador, do professor e do diretor, né? O que acontece? O diretor, né, que é o gestor, ele administra. O professor, ele dá as suas aulas. O coordenador, no caso aqui, eu me identifico muito como, né, supervisora, que fornece as condições para o docente estar realizando aquela função, né, de forma satisfatória. Agora, o orientador educacional, ele cuida da formação daquele aluno para a escola e para a vida. Então, olha que quarteto fantástico, podemos dizer assim. O diretor cuidando da parte administrativa, o professor da regência das aulas, com a orientação do coordenador para buscar, né, um resultado satisfatório, e o orientador vem endossando todo esse trabalho que ele vai estar cuidando exclusivamente do aluno. No meu trabalho hoje, eu cuido do professor e do aluno. E será que eu posso dizer que é um trabalho 100% efetivo? Aí fica para você tirar a sua conclusão. E aqui eu falo das contribuições para um repensar sobre a orientação educacional. O orientador, ele pode se desenvolver em 5 áreas: o aluno, a escola, a família, a comunidade e a sociedade. Então, como que vai ser esse trabalho desse profissional com o aluno? O aluno, ele é o centro da ação pedagógica. O orientador, ele tem que atender às suas expectativas e não dar atenção somente àquele que tem problema, seja disciplinar ou seja de aprendizagem. Então, ele tem que ajudar todos esses alunos no seu desenvolvimento pessoal. O seu compromisso é com a formação permanente do alunado, ou seja, valores, atitudes, emoções, os sentimentos também, que é muito importante, e sempre discutindo, analisando e criticando para se chegar no denominador comum. A outra área, dentro da escola, como que é essa atuação dele dentro da escola? Ele é um membro da equipe gestora, né? Então, ele vai participar das ações coletivas, seja na elaboração de uma proposta pedagógica, de um PPP, participar também do conselho de classe e do planejamento geral de ações dentro da escola, bem como ele vai ter essa parceria com os professores em auxílio à convivência, à boa convivência com o aluno, até mesmo com dicas de como se portar com determinado tipo de aluno. Com a família, ele que vai buscar a aproximação efetiva entre a família e a escola, né? E ele vai buscar também a contribuição para uma aprendizagem significativa. Não é só chamar a família, a escola, para estar reclamando de um mau comportamento. Ele tem que buscar uma parceria real entre família e escola, né? Esse denominador comum que é a resolução do problema. É o foco em cima do aluno. Na comunidade, ele vai conhecer a comunidade para apoiá-la no que for necessário, seja na questão cultural, como debates e valorização da cultura local. E uma questão que é bem complicada aqui, que ele atuaria no caso, seria o abrir a escola à comunidade. Aí aqui o autor Vasconcelos vem afirmando, né, da questão que os diretores eles tratam a escola como se fossem propriedades privadas, né? Mas isso eu acho que é uma questão de debate. Qual que seria o melhor para aquela comunidade, para aquela escola? Porque às vezes também você abre a escola para a comunidade e muita gente não tem noção de você manter aquele patrimônio. Aí já vem a parte de depredação. E aí, depredando, quem que vai estar consertando posteriormente? Aí a questão de estar debatendo o que seria mais interessante para aquela comunidade. E eu não sou
eu fico um pouco em cima do muro em relação a isso. Você tem que conhecer aquela comunidade para saber se essa atitude é propícia ou não. E por último aqui, a área de atuação com a sociedade, o orientador, ele pode estar levando o alunado a participar de lutas, né, umas lutas maiores, com fatos que influenciam a nossa sociedade e que eles podem sim se posicionar, além de levar suas conquistas e dificuldades ao conhecimento da sociedade, porque a gente tem que repassar para todos de uma forma geral os nossos problemas dentro da instituição, como também as nossas conquistas, porque senão fica uma coisa muito vitimizada, né? Nossa, só tenho problemas dentro da escola, e não é assim necessariamente. A gente fala mais aqui no finalzinho sobre a questão do orientador educacional e os princípios éticos. Gente, quando você é um orientador dentro de uma escola, o sigilo é uma questão assim importantíssima. Você tem que ter muito cuidado no que tipo de informação você fornece, seja para professor, seja para diretor, porque às vezes são questões muito íntimas daquela família, daquele aluno, e você também não pode estar passando aquilo ali 100%. Você não vai estar mentindo, você vai estar preservando aquele aluno, porque às vezes também você pode cair na situação de estar rotulando um aluno para aquele próximo professor. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E o orientador, ao meu modo de ver, o orientador educacional, ele está ali para isso, para estar contornando essa situação e estar trabalhando de uma forma mais sigilosa. E aqui, para terminar, resumindo, qual que é o papel do orientador dentro de uma escola? Orientar os alunos, ouvir e dialogar, participar da organização do PPP da escola, ajudar o professor a compreender aquele comportamento do aluno com sigilo, certo? Ajudar o professor a lidar com as dificuldades de aprendizagem, mediar os conflitos entre alunos, professores e membros da comunidade escolar e circular pela escola e ter uma boa convivência com os alunos para você realmente conhecer aquele aluno e estar podendo realmente ampará-lo e ajudá-lo no que é preciso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho assim o orientador educacional um profissional muito especial dentro de uma escola. Forte abraço para vocês. Mandem suas dúvidas.